Sejam todos bem-vindos à reunião almoço online da SIC Caxias do Sul. Em nome do nosso presidente, Ivanir Gasparim, agradecemos quem já está nos acompanhando pelo nosso canal no YouTube. E a realização deste grande evento só é possível graças ao patrocínio e parcerias de grandes empresas. Assim como nós, eles também acreditam na importância de levar conteúdos de qualidade e reflexões importantes para as nossas empresas e para a comunidade. Por isso, o nosso agradecimento todo especial a Florence, Grupo RBS, Universidade de Caxias do Sul, Sicredi, Supermercados Andreassa, BRDE, Rede Caminho do Saber, Marco Polo, Randon, Midas e Tchu Comunicação. Também contamos com o apoio da Emercor, Fortaleza e a FIT Locações de Materiais para Eventos. A todos, uma ótima reunião almoço. Vamos dar início a mais uma reunião almoço da SIC Caxias e nesta segunda-feira, com essa presença ilustre de um dos maiores atletas deste país, o Paulão do vôlei. Muito obrigado, Paulão, por atender ao nosso pedido e conversar com a gente sobre temas como disciplina, metas e trabalho em equipe. Aliás, neste momento de tantas dificuldades, este é um tema que assume a máxima importância, que é cuidar das nossas equipes, não deixando com que a motivação esmoreça, ou que percamos nossos objetivos, nossas metas. Sabemos que os desafios são imensos e que eles têm exigido de todos nós muita resiliência. Vou falar especificamente da luta que vem sendo travada pelos empresários nesta crise da pandemia. Mais do que nunca, estamos precisando de muita força, muita disciplina, muita dedicação para seguir lutando por nossas empresas, pelos empregos daqueles que trabalham com a gente. Obviamente que estamos lutando contra o inimigo invisível, mas não podemos confundir medo com perigo. O vírus é perigoso, mas não podemos deixar que o medo nos imobilize. Precisamos encarar, isto sim, o perigo que ele representa, sem, contudo, nos deixar paralisar, ficar sem reação. O empresário, por natureza, enfrenta sempre situações bastante assustadoras. O perigo está sempre à espreita, mas ele sempre consegue superar. O empresário não pode se dar ao luxo de ter medo, pois senão ele despenca e aqueles que dependem dele também. Então, Paulão, bem oportuna a mensagem que você nos traz hoje. Tenho certeza que será de extremo proveito nesse momento delicado em que passamos. Não podemos esquecer que no último sábado, dia 25, comemoramos o Dia do Colono e do Motorista. A origem de Caxias do Sul tem forte ligação com a agricultura familiar, pois, historicamente, o comércio e as primeiras fábricas surgiram para atender às necessidades da atividade agrícola, tornando o nosso município o que é hoje. Colonos e motoristas são duas categorias que entendem de resiliência, de desafios e que não se deixam abater pelo medo. Pelo contrário, enfrentam os perigos da sua atividade com dedicação e muito trabalho. E falando em resiliência, ontem também comemoramos o Dia dos Avós. Eles sabem, têm a sua experiência, têm a sua sabedoria, diferenciar entre sabido e sabedoria. E os avós sabem, nos explicam a sua sabedoria. Por fim, Paulão, a quem nos assiste, queremos enfatizar que a SIC Caxias está acompanhando de perto o desdobramento da reforma tributária que voltou à pauta com propostas encaminhadas ao Legislativo em nível nacional e estadual. Aprimorar o sistema tributário brasileiro, gaúcho, com a simplificação
e redução da carga de impostos sempre foi uma reivindicação da entidade, bem como a urgência de uma reforma administrativa. Seguiremos acompanhando ambas, principalmente com a nossa diretoria de economia. Pois bem, passo a palavra para o Paulão, do vôlei, como é conhecido, para a sua palestra, para que realmente o empresário continue na sua missão mais importante, que é gerar empregos. Boa palestra, Paulão. Bem-vindo. Agradecer aí aos amigos de Caxias do Sul, uma cidade que eu gosto muito, tenho uma boa relação com bons amigos que eu tenho nessa terra aí. Morei pertinho aí em Bento Gonçalves. Admiro muito a cultura que vocês têm, uma cultura de muita determinação, de muita garra. Isso é diferente, porque eu já morei em várias cidades, já defendi muitas equipes, e vocês podem ter certeza que essa cultura é espetacular. Eu queria bater um papo com vocês hoje, falar um pouquinho de equipe, lógico, que é uma experiência que tive de 30 anos dentro do voleibol, e dentro desses 15 anos, desses 20 anos, de 30 anos, 15 foram defendendo a seleção brasileira, com muito orgulho, né? E claro que a referência de vitória, a referência de equipe, não posso deixar de relatar e de contar a vivência que foi Barcelona. Claro que outras competições, mas Barcelona foi um exemplo espetacular de pequenos detalhes dentro e fora da quadra que nos fizeram trazer a medalha de ouro para o Brasil, no qual eu deixei ela hoje aqui no nosso fundo, na minha TV, para justamente simbolizar essa conquista, né? Que é o que a gente busca o tempo inteiro. Eu queria agradecer a Grazi, ao Nelson Tesser, que são amigos queridos que entraram em contato comigo por esse convite, e todo o pessoal da SIC, né, que é a Francine, todo mundo aí que ficou ligando. Esses contratempos, isso acontece, fiquem tranquilos, é normal, né? Não deve, mas acontece. Gente, contar para vocês, então, de um pouquinho, já que a gente está passando por essa situação complicadíssima, que é a pandemia, né? Ninguém tem experiência nisso e ninguém quer sair melhor ou pior dessa situação. Simplesmente vai ser uma experiência no qual nós temos que tirar proveito de uma situação, e principalmente quando a gente trabalha em equipe, e quando trabalhar em equipe é justamente ouvir e compartilhar todos os nossos pequenos anseios, sonhos e desejos, isso sim faz e fortalece o trabalho em equipe. Eu queria lembrar um pouquinho de vocês, né? Essa história dessa medalha, ela se funde muito bem com essa história que Caxias tem, uma Caxias de muito trabalho, de muita determinação, né? Eu acho que todos nós, se formos contar as nossas histórias, a gente tem claro que tem sofrimento, tem alegrias, tem muito trabalho, mas isso, claro que a gente tem que pegar as experiências, pegar a boa lembrança, né? Não ficar se lamentando. A lamentação, ela faz parte, mas ela tem que vir, lembrar de onde nós viemos, e logo em seguida já retomar o nosso crescimento, retomar nossa força, que aí sim a gente consegue construir e fortalecer, né, a nossa caminhada. Barcelona foi uma experiência muito positiva, ela fez uma referência, eu faço uma referência no voleibol e no esporte nacional e no voleibol internacional, uma equipe que até então nunca tinha tido nenhuma grande conquista. E eu quero começar com esse exemplo, né, porque hoje o meu trabalho hoje é totalmente, especificamente voltado para essa excelência do movimento, excelência do trabalho em equipe, excelência de a gente fazer o nosso melhor o tempo inteiro. O nosso melhor, né, eu gosto de falar sempre que o nosso melhor é de cada um, né? A gente hoje, felizmente, né, eu não sou contra hoje essa enxurrada que tem de mentoria, enxurrada de coaches com fórmulas, com receitas lindas, maravilhosas. Eu não deixo de acreditar nisso. Acho que a gente tem que pegar um pouquinho de cada coisa. Não é tão simples assim, né? E uma palavra que resume tudo isso é o trabalho, é a fé, a dedicação e o compartilhamento com a equipe, né? E a equipe normalmente não é os amigos, né? Não são os amigos. Eu digo por Barcelona, nós não tínhamos
no primeiro momento, um grupo que acreditava no outro. E aí surgiu um técnico, né, inexperiente, sem nenhuma conquista, um tal de José Roberto Guimarães, um jogador baixinho, né, que foi levantador, muito técnico, que começou com as conversinhas de vamos rezar junto? Vamos usar o mesmo uniforme? Vamos juntar aqui antes de sair para o treino e fazer o lanche junto? Mesmo que a gente não queira comer, uns não gostam de comer isso, aquilo, mas vamos sentar todo mundo junto, os que querem comer, comam, e a gente sai daqui já para o treinamento. Então a gente começou a fazer uma série de pequenas coisinhas, detalhezinhos mesmo, que muitas vezes, eu gosto de contar muito isso, né, essa vivência que nós tivemos, porque muitas vezes nós pecamos em achar que coisas simples, elas não têm um grande impacto na equipe, e aí sim a gente contrata grandes profissionais, investe em área física, todo mundo uniformizado, cada um tem o seu carro, cada um tem uma visão maravilhosa, seja ela para a serra, seja ela para o mar, e aí acha que está tudo pronto para ser a melhor empresa do mundo, né? Faturar os melhores resultados do mundo, né? E aí se debate com as vaidades, se debate com os ranços do dia a dia, e foi justamente isso que nós conseguimos equilibrar, foi justamente isso que nós conseguimos mostrar para o mundo inteiro, e para nós, aqui quem lembra, né, aquele 9 de agosto de 92, uma equipe, né, liderada por um técnico de 35 anos, 34, 35 anos, é Roberto Guimarães, onde montou um esquema tático de uma equipe, onde tinha um menino de 18 anos, Marcelo Negrão, né, que até então, quando a gente conversava com ele, eu falei, Marcelo, qual é a melhor bola? Joga para cima que eu ataco qualquer uma, né? Isso era maravilhoso, né? Então as pessoas hoje, mas ele era muito o quê? Ele era muito metido. Pô, o que o Marcelo Negrão não tem até hoje é admitido, né? A humildade que aquele menino tinha, a simplicidade que ele tinha, não, joga para cima que eu viro, era justamente uma força que eu gosto de botar ele como referência, porque ele foi o tempo inteiro, quando a gente ia conversar com ele, ele dizia isso. Inclusive tem uma brincadeira que outro dia eu contei para ele, que ele lembrava, nós estávamos no aeroporto da França, eu gosto de frisar isso, e já éramos campeões olímpicos, ele já tinha sido considerado o melhor atacante do mundo, e ele assim, pô, eu nunca tive um carrinho de controle remoto, porque se eu comprar hoje, os caras vão rir de mim. Eu falei, não, vem cá. Peguei ele pelo pescoço, assim, que ele era meu parceiro de quarto na época, né? O Zé Roberto fez algumas modificações, colocou uns mais velhos com os mais novos. E aí eu fui com ele na loja de carrinho de controle remoto, e ele comprou um carrinho grande de controle remoto, e saiu da loja dirigindo aquele carrinho remoto, mas ele fazia o som do motor, né? Ele estava entusiasmadíssimo, né? E aí Tandy, Marcelo, Maurício, Giovanni e outros atletas mais riram muito dele. Parece criança, parece moleque, não sei o quê. O que aconteceu na próxima viagem? Quase todos compraram um carrinho de controle remoto. Isso motiva, eu estou contando isso porque detalhes motivam a equipe a ser feliz, motivam a nós passarmos por algumas barreiras que muitas vezes, né, aquela criança interior, aquela simplicidade que nós temos que a gente acha que não dá resultado, ela é extremamente forte, né? Então, com esse exemplo, eu digo a vocês que Barcelona foi um grupo de meninos que não sabia o que era literalmente uma equipe, e aí começamos a conversar, começamos a nos respeitar, e criamos aquele universo, aquele sorriso que todo mundo até hoje fala, que eu faço muita palestra por aí, e o pessoal fala, o sorriso de vocês era diferente. Sim, era diferente. Porque o nosso foco, único exclusivamente, era jogar voleibol, era se divertir, era fazer os sorrisos, né? Era treinar um pouco a mais, era cobrar do companheiro, e o companheiro aceitava aquilo, ia fazer um pouquinho melhor em todo, e a gente não imaginava que a gente ia chegar a um pódio olímpico. Nós não imaginávamos que ia conseguir uma medalha numa Olimpíada, até porque foi a primeira medalha, né, a primeira Olimpíada da era moderna, que não teve boicotes. Né? Vocês lembram disso? Né? Cuba, Rússia, Estados Unidos, Coreia, todo mundo lá, todo mundo lá. Né? E nós simplesmente conseguimos fazer uma competição onde nós perdemos só 3 sets, né, sem nenhuma derrota. Isso está nos autos, na história registrada e comprovada como o melhor resultado de uma equipe coletiva, né, de todos os tempos. Sei lá, vou dizer a vocês que treinamos mais que os outros? Não. Éramos melhores que os outros? Com certeza não eram melhores.
Até porque quem lembra da final contra a Holanda, né, o cara que me marcava, tinha o Van der Horst, tinha o Beni, tem um jogador, o mais baixinho, tinha 2,01 m, né, que era a minha altura, né, 2,08 m, 2,12 m, 2,14 m, isso era normal para o time holandês. E como é que se passa por um time onde tinham 3 maiores bloqueadores do mundo, o maior bloqueador da Europa, né? E aí eu vou dizer a vocês que eu era pior do que eles? Não, não era pior do que eles. Mas nós ligávamos para casa e aí as pessoas diziam: está todo mundo correndo para casa para assistir vocês, todo mundo está com orgulho de vocês. Então eu gosto de contar muito isso, né? E gosto de reforçar isso para vocês, né? Com esse símbolo que tem aqui atrás de mim, que é essa medalha. Eu deixei ela aqui, inclusive, à parte, né? Porque muitas vezes a gente conquista algum objetivo na vida, seja o nosso casamento, seja uma namorada, um namorado, seja um carro, seja apartamento, seja uma grande fortuna, seja uma empresa, se for a conquista, uma viagem de sonhos, e a gente tem que comemorar sempre, 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 sempre. Aquela geração, ela teve um grande trunfo, que foi aprender a ouvir, aprender a compartilhar. O time reserva, quando vinha no tempo, quando o Zé Roberto pediu o tempo, e o time reserva vinha até o tempo, e o Pampa, muitas vezes, né, o Pampa era o reserva do Marcelo Negrão, e o Pampa não teve quase nenhuma opção de dizer o seguinte: pô, eu não consigo jogar porque o menino não machuca, não joga mal, está sempre com um sorriso, está sempre brincando, né? E o Pampa não jogou, mas ele se considerava o segundo melhor atacante do mundo porque ele era a reserva do primeiro. E o Pampa, eu gosto de reforçar muito ele, porque ele era o primeiro a vir correndo no tempo e dizia o seguinte: olha, eu joguei na Itália, e ele já sabia, mas ele dizia: aquele cara lá, no final do set, ele bate para a diagonal, Paulão, fica na diagonal. Claro, então a comunicação que nós começamos a ter foi sensacional, né? E ouvir isso: mas ele é reserva? Não, ele faz parte da minha equipe, ele é meu amigo, né? Ele está preocupado com o nosso resultado. Então, eu queria hoje compartilhar com vocês, não simplesmente falando só de Barcelona, não simplesmente só falando de equipe, né? Mas as pequenas detalhes que vocês podem contribuir com o time de vocês, né? Com os pequenos detalhes, se é um vasinho de flor, se é um espelho que vocês vão colocar na entrada da empresa, ou um quadro negro, para as pessoas se olharem e darem bom dia para elas mesmas, né? Porque eu gosto de dizer muito que lá em Barcelona, eu aprendi com o Roberto Chiniachik, quando ele me disse que eu devia acordar de manhã, né, e chegar na frente do espelho e conversar comigo. Dar bom dia, dizer que o treino vai ser bom, que eu sou bonito, que eu estou cada vez melhor. E ninguém pode te ouvir, Paulão. Você tem que se ouvir, não compartilhe isso com ninguém. Você é o cara mais importante para começar a treinar, né? Mais importante. E vocês sabem que foi a melhor época que eu tive na minha vida, levo isso como exemplo. Me tornei titular, fiz melhores contratos, não me machuquei mais, porque simplesmente eu encontrei no espelho, né, aquele cara lá que estava afim de jogar, aquele cara que estava afim de ser titular, que ele queria crescer, né? Eu tinha, claro, vim de família humilde, isso todo mundo, né? Vocês conhecem histórias espetaculares aí em Caxias, né? Do que foi a colonização. Até final de semana foi comemorado, né, segunda, domingo, ontem, os avós, que são extremamente importantes, né, nessa cultura toda que eu frisei no início, mas principalmente essa cultura toda de vencer, né? Vencer, trabalhar, buscar o tempo inteiro, né? E foi isso que a gente fez. A gente treinava mais que os outros, eu treinava mais um pouquinho, fazia mais bloqueio, fazia mais passada, fazia mais defesa. Tudo que eu digo, a maior dificuldade que eu tinha, eu fazia. Eu tinha um técnico que olhava para mim e dizia: cara, tá precisando defender, senão eu vou te tirar do time. Pô, Zé, para com isso, né? Eu não quero sair do time, eu vou defender, eu vou defender. E isso foi o grande trunfo de Barcelona, né? Claro que aí cada um tem sua história. Se eu dizer para vocês que o Marcelo Negrão veio de Recife, o Carlão do Acre, Giovanni de Juiz de Fora, Tandy do Rio de Janeiro, Maurício de Campinas, eu do Rio Grande do Sul, como é que cada um vem de uma cultura diferente, de uma criação diferente, cai numa equipe, né? E consegue convergir toda essa energia, essa vontade de vencer, essa vontade de ganhar, essa vontade de fazer o melhor resultado possível. E esse foi o melhor resultado possível, foi o nosso grande trunfo. O que a gente vai para a Olimpíada? Vamos fazer o nosso melhor. Se a gente chegar entre os 5 melhores, cara, tá sensacional.
cinco melhores, 5 melhores. Para isso a gente precisa comer junto, botar o mesmo uniforme, vamos fazer uma caixinha. Uma caixinha. O que é a caixinha? A caixinha era para pagava $10 o minuto quem chegasse atrasado, com o uniforme errado, né? Porque o uniforme era cinza ou azul marinho. Nós tínhamos 2 uniformes, porque era à vontade, cada um treinava com o seu uniforme. Então, na época do Zé Roberto, nós estipulamos, né? O grupo estipulou. Sentamos no meio da quadra e dizemos, bom, de manhã é azul e à tarde é cinza. Vamos sair todo mundo para almoçar, para fazer o lanche meia hora antes, 15 minutos, 10 minutos antes, todo mundo no ônibus para sair. Por que a gente fez isso? Porque Vila Olímpica, para quem conhece a Disneylândia, é exatamente igual, né? A Disneylândia do esporte. Então, é muito fácil você ir para um lugar, ir trabalhar numa grande empresa que sempre sonhou e chegar lá e fica deslumbrado com a parte de gestão, com a parte informática, com a parte de cobrança e com transporte, com as pessoas, tudo sorridente, quer dizer, porra, que lugar maravilhoso, nunca mais quero sair daqui. Né? Então a gente está numa Olimpíada, né, onde passa campeões olímpicos, recordistas mundiais, recordistas, mulheres maravilhosas, homens maravilhosos, tem gosto para tudo, tudo. Tem discoteca 24 horas, tem boate 24 horas, tem pizzaria 24 horas, o restaurante é 24 horas, comida italiana, comida japonesa, comida árabe, tudo o tempo inteiro. Você caminha na rua, nas calçadas dentro da Vila Olímpica, tem chocolate, tem o McDonald's aberto, tem a Coca-Cola, tem tudo patrocinadores. Né? Melhor lugar do mundo para engordar. Mas também a gente pode disputar uma posição, pode disputar uma medalha. Então, foi isso que nós fizemos. Né? Foi exatamente esses detalhezinhos que nós cuidamos. Então, eu vou no shopping ver o material. Não, não vai sozinho, vai alguém junto contigo. E aí, então, não ia sozinho, ia alguém junto sempre, né? Algum atleta para não ir sozinho, ou mentiria os dois juntos, né? Mas o objetivo não era esse, né? O objetivo era nos cuidarmos. Esse foi o nosso grande trunfo. Então, o time B e o time A, dito assim, existia uma preocupação muito grande dos dois em relação a isso. Uma outra regrinha que nós fizemos, quando o time começou a ganhar, o time começou a ter muita imprensa. Então, o que nós definimos? Vai um titular e um reserva, sempre fazer entrevista. E aí, o pessoal, algumas emissoras, não, a gente quer 3, 4 titulares. Eu falei, não, a nossa regra é essa. Então, se vocês quiserem entrevistas, é dessa maneira. Um titular e um reserva, porque faz parte do nosso traçado, do nosso combinado. E foi uma série de pequenos detalhes que nós fomos traçando e melhorando, e o time foi ganhando, e o time foi, né, com aquele sorriso. Outro dia eu vi uma reportagem muito legal, que perguntaram para o Usain Bolt, né, nosso super campeão de atletismo, de corrida, por que ele era tão debochado, porque ele estava sempre rindo no final. E ele falou, debochado? Não, eu corro com alegria, eu sou feliz do que eu faço. Então eu corro porque eu coloco toda a minha energia, todo o meu sucesso na minha corrida, né? Porque foi dito para mim um dia que eu era desengonçado, que eu era muito grande e eu corria todo errado. Bom, então, muitas vezes, né, a gente quer julgar, a gente quer significar quem tem sucesso botando a pessoa para baixo, botando aquela empresa para baixo. Né? O problema não é nosso, o problema é deles. Né? As pessoas que são mais felizes, que arrumam melhores. Por isso que eu falei para vocês, coloquem um espelho na frente, na chegada da empresa de vocês e digam por que tem aquele espelho para a equipe de vocês. Olha, para vocês entrarem mais bonitos, para vocês cumprimentarem vocês mesmos, para vocês entrarem com um astral extremamente positivo, né? Se olhem, parem, tirem fotos, tirem selfies, façam uma brincadeira, quebrem o gelo, né? Criem esse ambiente extremamente positivo, vencedor, alegre na empresa de vocês. A partir da entrada da casa de vocês, pode ser na casa inclusive, né? Quando vocês acordarem de manhã, tudo, façam esse exercício. Eu aprendi isso, simplesmente muda as nossas atitudes. Porque vocês imaginam o seguinte, né? Vamos falar de Caxias do Sul, que hoje deve estar aqui, uns 5, 6 graus aí, muito frio. Eu estou morando em Floripa hoje, mas passei toda a minha infância e boa parte da minha vida dentro de Gravataí, em Bento Gonçalves e outras cidades que eu vivi aí dentro. É muito frio, realmente o frio aí, ele dói no osso, né? Eu digo que aqui faz frio, aí é gelado. Muitas vezes isso atrapalha. Então, você acordar de manhã e dizer, treinar de novo com esse frio não dá certo, não tem como treinar. Bom, você já tira 50% da sua expectativa positiva, né? Se não dá para treinar no frio, não dá certo, você já deixa 50%. Os outros 50% chega o técnico mal-humorado, os companheiros mal-humorados,
pronto, está feito o dia, né? Então, se não dá certo em Caxias, pega a sua empresa, pega tudo que tem aí e troca de cidade. Vai para o Nordeste, vai para o Caribe, troca de cidade, né? Isso eu fui aprender quando eu fui campeão olímpico, né? Que eu parei de reclamar. Porque nós treinávamos 8 horas por dia, 4 horas de manhã e 4 horas de tarde. Vocês imaginam o que é essa rotina durante 15 anos, né? Você acordar de manhã, tomar café, ir para o treino para alongar, aquecer, fazer todo o treinamento, acabar o treinamento, alongar, voltar para o hotel, tomar um banho, almoçar e descansar. Acorda novamente, vai alonga, aquece, treina especificamente, alonga novamente, volta para o hotel, dorme. E a gente fazia isso diariamente, pensando no objetivo de fazer o nosso melhor numa competição. Por que eu faço esse exemplo? Porque muitas vezes eu fiz uma série de anotações em relação a tudo que eu faço hoje, que eu tenho aperfeiçoado, que eu tenho treinado, né? Fiz cursos de mentoria, fiz cursos de coach, fiz um monte de curso. O que eu me deparei com isso? Me deparei que eu falei, todos os cursos que eu fazia, né, e fiz com alguns amigos também, eu parei um pouquinho, mas eu já fiz isso. Nós fizemos isso no jogo lá contra a Rússia, em Barcelona, no Mundial, no Pan-Americano, nós fizemos isso, o técnico fulano de tal, eu fazia isso com a gente. Eu me deparei com o que eu já tinha feito muitas vezes, muitas vezes. Isso, então, não é nada novo. O que eu estou contando para vocês, a motivação, se cada atleta que vier aqui conversar com vocês e contar a motivação que eles têm, o que eles acreditam de equipe, eles vão dizer doação, humildade, trabalhar, trabalhar, trabalhar. Não tem explicação, né? Não tem explicação você criar algo novo. Então não criem algo novo. Fortaleçam a equipe de vocês com um bom dia, por favor, boa tarde, né? Cantar dia de aniversário. Ah, bom, a gente já faz tudo isso, mas não dá certo. Vocês fazem isso única e exclusivamente para alcançar um objetivo, né? É só isso que vocês fazem para criar um objetivo de buscar melhor resultado da empresa, né? Cuidem das pessoas, né? Como se fosse uma grande equipe do cuidado. Por exemplo, nós chegamos ao ponto de folgas, nos ligávamos nas folgas e dizia assim, pô, tô com saudade de vocês já, cara, pô, quando é que a gente volta? E a gente tinha 2 dias de folga, 3 dias de folga no máximo, 3 dias de folga no máximo, né? Então, todos esses detalhes, gente, foram extremamente importantes no meu crescimento de vida. No meu crescimento de vida, em relação ao processo de me doar o tempo inteiro para uma equipe. Então, hoje nós estamos passando uma fase extremamente delicada. Ninguém sabe exatamente como lidar com esse bichinho chato aí que está incomodando, está passando o limite já. De que maneira a gente vai se reinventar? Né? Sozinho. Tem uma frase do que era vice-presidente da Google, até anotei aqui porque eu achei muito bacana, Laszlo Bock. Ele foi vice-presidente de operações da Google. Realmente o mundo é complexo e desafiador. Se não trabalharmos juntos, não teremos a menor chance. Não tenho o que inventar. Não tem chance nenhuma de se achar. Eu vou contratar os melhores diretores do mundo para minha empresa. Não vai dar certo. Porque eles não vão ter comprometimento. Eles vão lá para o peso de ouro. Pode dar certo? Pode. Mas ela não tem sustentação. Não vai ficar pouco tempo. Né? As melhores equipes que eu joguei, que foram vitoriosas, foram equipes que não tinham os melhores jogadores. Mas em Barcelona não tinha os melhores? Não tinha. Quem era aquela geração? Não tinha. Nós ganhamos da Argentina no Sul-Americano de 3-2. Perdemos para os Estados Unidos depois, perdemos para a Rússia, para todo mundo. Nós não ganhamos de ninguém. E como é que 6 meses depois a gente vai para uma Olimpíada e ganha de todo mundo de 3-1? O que mudou? Mudou a cabeça, mudou a postura, mudou o sentimento. A exemplo de Atlanta, né, que nós ficamos em 5º lugar. Um time mais treinado, mais alto, mais forte, já era campeão olímpico, mas lá tinha patrocinadores, tinha celular, tinha família, tinha ingresso para um monte de gente, aí tinha o campeonato, tinha um vôlei também, tinha a Olimpíada. O vôlei era a quinta opção, né? Barcelona era vôlei, 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 vôlei e vôlei, e a equipe. Então é muito fácil você chegar no topo. É fácil chegar no topo, mas se manter no topo é com esse comprometimento de equipe, de você doar, né? Então a doação é você
justamente isso, com esses pequenos detalhezinhos. Eu só falei do espelho, mas pode colocar um quadro negro gigante. Hoje, quadro negro gigante, você pinta de preto uma parede e pede para cada um, né, no começo da semana, escrever ali: o que você quer para essa semana? Escreva, escreva. Quero muita alegria. Pô, se é o foco dele botar alegria, toca alegria. Bota lá, né? E começa a escrever, desenha coração, desenha ramalhete de flor, tira foto, tira selfie. O resultado é surpreendente. Surpreendente. Pera, eu sei que nós começamos atrasado um pouquinho, né? É, a gente tem aqui uma infinidade de coisas maravilhosas. Eu sou extremamente fã de trabalhar em equipe, né? A doação de trabalhar em equipe, o comprometimento de trabalhar em equipe, né? Hoje está todo mundo perguntando: pô, como é que eu vou me reinventar? Esse negócio, estou perdendo dinheiro, tá ruim, tive que demitir. Claro que é complicado. Você imagina, se vocês têm empresas, têm uma série de complicações, nós do esporte também. Eu vivo disso, de palestra, de treinamento, da minha turma aqui toda, e estou há 4 meses, né? A gente se assusta, a gente se preocupa com isso. Eu tenho que me reinventar. Eu estou refazendo toda a minha postura de online, né? Com detalhes, né? As coisas que eu acredito, que eu gosto, né? Outro dia fiz uma palestra com empresários aqui e falei que eu não abro mão de vivenciar e de ter o sentimento do meu coração. E muitas vezes me chamaram de bobão: ah, tu usa muito o coração, tu acredita nas pessoas. Cara, eu sou assim. Eu não vou me reinventar negativamente, de fazer coisas por dinheiro, de fazer coisas. Não é errado. Eu não estou aqui criticando ninguém. Só que o meu estilo, o meu jeito é doação de coração, é doação de alma, coração, é fazer as coisas, ajudar os outros, usar todas essas ferramentas e técnicas que eu aprendi na minha vida para compartilhar com as pessoas. Não posso deixar guardado em casa isso. Essa medalha, ela é riquíssima para mim, né? O que ela trouxe de alegria para minha família, nossa. Minha esposa eu conhecia, que eu sou apaixonado, conheci na quadra. Meus 2 filhos jogam voleibol, né? Estão aqui parados também, louco para sair. Um está com um contrato na França, a Pietra, minha filha, está para ir para o Canadá estudar. Estão todos esperando aqui. Então a gente está sofrendo também. O que se reinventa? Bom, vamos mandar bilhete positivo, vamos mandar fazer live com os amigos, vamos fazer live com pessoas desconhecidas. Eu tenho feito live aqui para Manaus, Amapá, Recife, interior do Brasil. A pessoa liga: mas tu faz mesmo? Eu faço, mas tu não vai cobrar? Não, não vou cobrar. Eu não vou cobrar. Por que eu não vou cobrar? Vou cobrar porque não é momento ainda. Eu estou reestruturando o meu processo, mas eu estou me doando, né? Eu estou aprendendo, estou me planejando aqui para logo, logo lançar o meu treinamento também online. Então a gente está buscando. Eu não sei, presidente, se alguém quer fazer alguma palestra, alguma pergunta, algum bate-papo, estou à disposição. Né? Sabe que a gente se empolga muito aqui para falar sobre equipe, sobre motivação, principalmente as pessoas. Uma pergunta que sempre me fazem sobre derrotas, né? E como é que a gente saía rápido da derrota para uma competição. E eu gosto de falar sempre o seguinte: a próxima bola sempre é a mais importante. Se eu valorizar, se o meu significado de derrota, o significado do erro, for maior do que qualquer outra coisa que eu quero para a minha equipe, eu vou sair e vou sentar no banco, né? E não vou conseguir nem passar a próxima fase. Né? Então, dediquem-se à próxima bola. A próxima bola é a mais importante, porque o cara vai sacar em ti de novo. Então, estou à disposição, presidente, se quiser mais uma pergunta. Fico muito feliz, de novo, muito orgulhoso de estar fazendo parte desse almoço com vocês hoje. É uma cidade que eu respeito muito, uma cultura que sou extremamente apaixonado aí, porque trabalho é com vocês mesmo, alegria com vocês. Uma coisa que me chamou muita atenção: as pessoas se cumprimentam na rua, uma coisa que eu sempre gostei demais, né? Se cumprimentam, tem um carinho, né? Eu chegava em algumas casas aí, em Caxias, em Bento, na região toda, e as pessoas já têm uma polenta, já têm um franguinho, já têm um vinho. Cara, é muito bacana isso. A Olimpíada do Colono foi que eu tive o prazer de fazer parte aí. Achei simplesmente sensacional. Vocês estão muito parabéns. Então, as minhas mais sinceras alegrias aí com vocês, estou à disposição. Obrigado, Paulão. Nós temos muitas perguntas aqui, mas eu acho que não podemos esquecer as pílulas do sucesso que você colocou para nós nessa palestra. Quando ela falou muito de doação do coração, um momento muito importante que estão vivendo,
Se falou também de fazer o básico, né, Paulo? Às vezes a gente quer olhar o mundo e esquecer de fazer o básico. Fala muito do comércio, né? Antes de querer inventar, não esquece o básico. Coisas simples são muito importantes. E nesse momento que se fala muito no local, né, de valorizar o que é local, caiu como uma luva nas suas colocações. E também fortalecer o que nós temos, né? Você, com a sua sabedoria, conhece o mundo. Olha quantas coisas positivas que o Paulão vê em Caxias e às vezes o caxiense não enxerga isso, né? Ou seja, é preciso sair da sua aldeia para poder olhar a sua aldeia de fora para ver o mundo, né? Fica muito mais fácil você olhar as coisas positivas. E essa valorização do local, nós temos diversas campanhas, né? Não só aqui na Serra Gaúcha, mas eu acho que o mundo todo hoje, e principalmente no turismo, a gente nota que vai ser o turismo local no primeiro momento. Eu acho que isso são pitadas, né, de sucesso que o nosso palestrante acabou de colocar. Nós temos diversas perguntas, mas a primeira é do Solon, do Sicredi, que faz um trabalho fantástico na nossa região. Paulão, como conciliar e aglutinar todos os talentos individuais em prol de uma grande obra coletiva? Cara, excelente, exatamente. Mas, olha, a pergunta ela já é praticamente a resposta, porque você fazer uma equipe, contratar uma equipe, montar profissionais de qualidade, excelente, né? Os exemplos que eu tenho de equipe, justamente, muitas vezes a gente faz um bate-papo, faz um treinamento de desenvolvimento emocional com a equipe, e sempre tem um ou dois que não se enquadram, não gostam muito, o que a gente fez muitas vezes? Você pegou o capitão, porque tem o capitão, aquele que usa tarja, e tem o capitão de grupo, né? Aquele capitão que é o cara que tem identificação, brinca, faz piada, tudo, que muita gente ouve mais dele do que o capitão, né? A referência capitão, não só tecnicamente, mas na moral. Muitas vezes a gente pode bater um papo individual com cada um, conhecer a sua equipe, saber como é que está rolando, se o cara tem cachorro em casa, tem gato, ele gosta de fazer isso, fazer aquilo. São detalhes que a gente puxa para dentro da equipe, né, o que o cara gosta de fazer. O que o membro, o cara da equipe gosta de comer pizza quarta-feira à noite, né, mussarela com manjericão, margarita, né? Gosta de comer uma feijoada, sabe? Então, tem uma rotina, tem hábitos, né? Então, se você cria hábitos também para alguns da sua equipe, cai que nem uma luva. Não dá para dizer o seguinte, não é todo mundo que gosta de pizza quarta-feira e feijoada no sábado, né? Mas valorizar cada um da sua equipe. Ouvi-los. Ele não gosta de falar, é importante te ouvir, E isso tem que ser um hábito que a empresa precisa ter, né? E aí você tem uma unidade de comprometimento. Com esse comprometimento, você começa a quebrar barreiras e eles mesmos se cobram. O executivo, o técnico, o capitão, não precisa nem levantar a mão. Só eles sentem isso mesmo, a equipe sente e a equipe se cobra no comprometimento. Mas, de novo, eu acho que eu resgato os pequenos detalhes e justamente ir mais fundo um pouquinho o fora da quadra. Fora da quadra ganha muito jogo. Fora da quadra ganha muita medalha, com certeza. Que bom. A Maristela Chiappin, nossa vice do serviço. Paulão, que detalhes podem fazer a diferença e motivar nossas empresas e a humanidade nesse momento tão delicado quanto uma partida decisiva de vôlei? Ou seja, há um momento, a gente tem falado, né, o momento exige muitos paulões, né, nas nossas empresas. Como é que o senhor vê essa pergunta à nossa Maristela, a nossa vice de serviço? Bom, Maristela, eu sou muito fã, né, de a gente abrir o coração. As pessoas gostam de frisar isso, dizem, a gente fica muito vulnerável quando a gente abre o coração. Sim, a gente fica vulnerável. Mas o importante, quando você tem uma equipe por trás, você abrindo o coração, você mostra não fraqueza, você mostra uma grandeza. Né? Porque é o seguinte, eu estou abrindo meu coração, eu estou abrindo o meu processo aqui na minha empresa, do processo. Porque quando a gente perde ou quando a gente leva uma porrada, né, se você ficar de um caramujo e for para o quarto dormir, chorar, brigar, xingar todo mundo na sua mente,
você vem com uma carga extremamente negativa no outro dia. Ah, mas aí você... E aí tem interpretação de tudo que é lado. O que eu quero dizer? O significado. O que eu dou de significado para uma porrada, para uma derrota, para uma perda, tá? Todo mundo tem que chorar, todo mundo tem que ter o luto, todo mundo tem que ter a tristeza da derrota, com certeza. Mas quanto tempo eu quero ficar lá? Quanto tempo eu devo ficar lá? Quase nada. Chore, resmungue, fique triste, mas volte. Volte com a sua ferramenta, compartilhe com seus colegas, compartilhe. Eu não gosto muito de falar, comece. Comece a dar bom dia, comece a dar um abraço, comece a dar uma piscadinha de olho, traga uma florzinha, venha mais bonito para o trabalho, quebrem alguns hábitos que vocês não estão acostumados. Eu abro o chuveiro todo dia com a mão direita, abro com a mão esquerda, escove com a mão esquerda. Olha a diferença que dá, né? Eu não consigo escovar o cabelo com a esquerda, porque eu hábito com a direita. Nós estamos acostumados sempre com a mesma coisa. Quebrem isso. Isso é muito bom para a equipe, é excelente para a equipe. Então, não signifiquem muito tempo as derrotas e as porradas, né? Deixa para depois. Que bom. Nós temos aqui duas perguntas de uma mesma pessoa, mas não quis se identificar. Como transformar chefes em líderes, é a pergunta tradicional, mas também como transformar colaboradores em empreendedores, né? Eu acho que isso se coloca muito, né? E para ser empreendedor, aquela ideia não precisa ser empresário. O empreendedor, toda pessoa, de alguma forma, tem esse lado empreendedor. Então, como transformar esse colaborador em empreendedor e como transformar o chefe em líder? Bom, eu vou começar do chefe em líder. Normalmente, e eu vou te dar um exemplo aqui que eu tenho muito orgulho, a Olimpíada de Atlanta. O Carlão, que era o nosso capitão, não foi, estava machucado. E o Zé Roberto Guimarães chamou a psicóloga e fizeram a seguinte pergunta para o grupo inteiro: quem é o seu melhor amigo na seleção? E aí foi uma surpresa muito grande que eu tenho muito orgulho de contar isso para vocês. Dos 18, 16 votaram em mim, né? Porque era mais amigo. Eu não sabia disso, não sabia disso. E quando o Zé Roberto me chamou para dizer isso, eu chorei muito. E por que eu estou contando para vocês isso, né? Porque o tapinha nas costas, o abraço, o bom dia, né? O convite para ir comer uma pizza, o convite na hora do futebol, dar um abraço entusiasmado quando o cara está meio down, meio para baixo. Esses detalhes todos, né, fazem você se diferenciar, né, naturalmente. E aí sim, você começa a vivenciar e ver dentro da tua equipe, líder. As duas perguntas são muito boas, elas se fundem pelo seguinte: quanto mais você conversar, fazer nichos de conversa no grupo, não sempre os mesmos. O financeiro conversar com o transporte trabalhar com a gestão direta, todos os grupos, e trocando esses grupos de 4, 5, 6, né, para que eles falem, para que eles se identifiquem, para que eles se conheçam. E é impressionante o crescimento. Por quê? Vai existir mais comprometimento. Com mais comprometimento, você cria mais habilidades. Por que mais habilidades? Porque você começa a se expor um pouquinho mais. Quando você se expõe um pouquinho mais, se descobre mais empreendedorismo ou mais líderes, né? Você imagina uma equipe, uma empresa com 500 pessoas conversando entre si, se descobrindo, trocando informações, trocando frases positivas, né? De repente, aí, desses nichos, começa a multiplicar gestão positiva, liderança positiva, porque liderança não precisa estar gritando o tempo inteiro. Liderança não precisa estar o tempo inteiro, né? Liderança pode ser um sorriso, pode ser um abraço, de novo, pode ser a exposição, eu acho que dá um excelente resultado, porque cai um pouquinho aquele bloqueio, né, de se achar mais que os outros. Se achar mais que os outros, não tem sucesso, com certeza não tem sucesso. Paulão, aquele tapa, né? Estou aqui, né? Eu sempre brinco, num velório, o que você pode fazer? É só dizer estou aqui, né? E chega, não precisa dizer muita coisa, né, Paulão? Mas nós temos mais uma ou duas perguntas, mas as últimas perguntas foram feitas pela empresa, né? Crédito Digital, desculpe, né? Mas temos também o nosso diretor institucional da SIC, mas também da Marco Polo, o Rubens Bisi. Na sua opinião, Paulão, qual a maior função de um técnico líder
É a parte técnica ou a motivação da equipe? Olha, a parte técnica ela é fundamental, né? Porque o voleibol, no caso, você tem que repetir muitas vezes, né? Até você aperfeiçoar. E você repete, repete, aperfeiçoa, fica perfeito, né? O levantador sabe, o passador sabe, mas a gente não combinou com o bloqueio adversário. O bloqueio adversário tem 2,15 m, né? Na sua frente ali, querendo engolir a bola o tempo inteiro. Como é que você sai disso? Tá? Então você tem que conversar o tempo inteiro. A comunicação no voleibol ela é fundamental. Ela é fundamental. Por quê? Porque eu tenho que falar o tempo inteiro para o meu parceiro que vai bloquear comigo e o parceiro que vai defender. Porque o bloqueio, para vocês entenderem, quando eu vou para a rede para fazer o bloqueio, simplesmente eu não subo na rede de qualquer jeito. A gente vai fechar a diagonal ou fechar a paralela. Mas eu tenho que comunicar quem está defendendo na paralela ou na diagonal. Então, imaginando, eu subo com o Giovanni na ponta da rede e a gente vai fechar a paralela. A diagonal está aberta. Só que a bola forte do adversário não é a diagonal. Então ele não vai bater 100% ali, vai bater 70% ali. Só que lá está o Carlão e o Tandy. E estão sabendo que está aberto ali para defender. E a defesa acontece. Por que eu estou contando isso? Porque a comunicação, muitas vezes, dentro da empresa, só tem comunicação de negócio. Temos que abrir um pouquinho mais isso. Né? A comunicação tem que ser um pouquinho mais. De novo, o lado pessoal se sobrepõe. Né? Tecnicamente, todo mundo treina muito, chega à excelência. Não é tão difícil chegar lá, porque muito trabalho a gente chega lá. Mas o lado de você comunicar é fundamental para você alcançar esses detalhes mais perigosos, detalhes mais difíceis, né? Tem um bloqueio grande, tem mais 6 caras defendendo, tem uma quadra pequena, tem uma bola, um ataque forte do time adversário. Então, tudo isso, né, dá para a nossa equipe a dificuldade e também os subterfúgios, né? Que é treinar, 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 mas compartilhar o tempo inteiro com a equipe. Tá ok, Paulão. Eu vou lhe fazer uma última pergunta, essa é minha até particular. Você falou muito em ouvir, né? E outro também foi Dia dos Avós. Por que é tão difícil e talvez não se vê cursos também, né, Paulão, de ouvir, né? E no chão de fábrica, na sociedade, hoje nas nossas casas, até porque nós se confinamos, né? Muitos ficaram confinados nesse momento, o nosso relacionamento social, ele diminui nessa época. Como ouvir, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu tenho certeza que muitos cursos, né? Até mesmo como falar em público, dicção, mas ouvir nesse momento. Qual é a dica que o Paulão dá para as pessoas ouvirem? Presidente, o ouvir é fundamental, com certeza, ainda mais num esporte no meio de comunidade, né? Quando se tem muito claramente o objetivo a ser chegado, ou se você entra numa empresa, se você entra numa equipe, você é todo ouvidos, né? Você quer sentir, você quer ouvir, quer que todo mundo está falando, o que você pensa de você, o que tem que fazer. Então você está ligadaço, como a gente fala, né? Ligadaço no processo. Aí você alcança um status, né? E esse status, que eu gosto de dizer o seguinte, essa questão da vaidade, ela é destruidora de equipe, destrói completamente. Por quê? Quando você ouviu, aprendeu e ganhou esse status, os caras que vêm falar com você, que falavam, não chegam mais, porque você não vai ouvir mais eles. Você já é o bambambam, você já cresceu, está com um salário melhor, já comprou um carro melhor, né? Já tem um status de crescimento. Isso é destruidor. Isso acaba com qualquer equipe. Acaba com qualquer equipe. Não tem como você continuar crescendo. Então, você manter esse padrão, né, em pequenos detalhes, lembrar da sua história, lembrar dos avós, que tu falaste muito bem, que é importantíssimo, tudo que eles nos ensinaram positivamente, né, do trabalho, de labuta, né, e todo mundo que cresce tem o sucesso, compartilhe, né? Não vou compartilhar porque ele vai aprender e vai tirar meu lugar. Cara, não é assim que funciona, né? Se uma empresa pensa desse jeito, que eu não vou compartilhar porque vão tirar meu lugar, não vai crescer. Então, a gente não vai ter compartilhamento, que foi as perguntas que aconteceram aí, não vai acontecer, né?
não vai acontecer equipe, vai acontecer um amontoado de gente, muito boa, por sinal, ganhando muito bem, mas resmungando o tempo inteiro, não alcançando objetivos reais, né? Porque a consolidação de uma equipe é você ouvir muito e fazer o seu melhor o tempo inteiro para a equipe. E aí você tem o fruto do reconhecimento. Acho que é isso que eu posso dizer para vocês, que é o resultado que nós fizemos em Barcelona, e dá exemplo dessa medalha, que é tão espetacular, e até hoje ela é o meu legado, né? E posso dizer que ela fica pingando moedinhas de ouro ali, com esses valores todos que eu cultuo na minha vida. Olha, Paulão, realmente as suas palavras é o que o empresário precisa ouvir nesse momento. Não só o empresário, mas todas as pessoas que querem uma cidade melhor, um país melhor e um mundo melhor. E essa sua última resposta, para se manter no topo, como você falou há pouco, né? É muito difícil se você parar de ouvir e ouvir realmente aquelas pessoas, não só lhe levar aquilo que lhe interessa, mas realmente ouvir a essência, né? O que deve ter acontecido nesse jogo, né? Que durante mais de 15 anos você participou nas quadras. Por favor, suas considerações finais, Paulão. Eu só quero agradecer, cara. Não quero mais me alongar demais, até porque a gente já está passando da hora, o pessoal está com fome aí. Agradecer o convite da Grazi, do Nelson Tesser, são queridos amigos, a vocês todos da SIC que foram fundamentais durante a semana inteira, deixaram muita vontade, muito tranquilo, e espero ter compartilhado um pouquinho dessa história de trabalhar em equipe, de formatar uma equipe, e realmente o que eu digo, que eu trouxe até hoje na minha vida foi que abri meu coração, né, e foi o que eu mais levo, o que eu levo hoje para os meus treinamentos, para o meu trabalho, é fazer bem feito sempre, mas de coração. Então, muito obrigado, e tenham todos aí boa semana e bom, que saiam logo do inverno aí para aquecer logo nosso mercado, com certeza. Mas obrigado, Paulão, boa semana a todos.